Então, o que eu organizei na aula de hoje são dois momentos. Um primeiro mais pictórico, assim, mais light, né? Para a gente entender onde são aplicadas, então, as distribuições partônicas, né? No cálculo dos processos duros na QCD e como é que são as ferramentas de extração, né? Dessas PDFs a partir dos dados experimentais, como é que é sistemática de extração. E depois, na segunda metade, eu vou discutir um pouquinho sobre variáveis cinemáticas, que é a rapidez, momento transversal, massa transversa de partículas, né? Porque, em geral, as seções de choque estão escritas em termos dessas variáveis, né? No caso da rapidez e da massa transversa, elas são interessantes porque elas se comportam de maneira muito simples sobre boosts, né? Transformações de Lorentz, tá? Elas são bem... No caso da massa transversa, ela é completamente invariante. No caso da rapidez, ela é aditiva, né? O resultado do boost nos dá apenas um valor constante sobre a não transformada, a rapidez não transformada. Certo? Depois a gente vai relacionar, então, a rapidez com o ângulo de espalhamento das partículas, né? Isso eu vou fazer na segunda parte e tentar mostrar um pouco como é que funcionam os procedimentos aqui em QCD perturbativo, né? Vamos lá. Então, aqui na primeira parte, eu vou só discutir as extrações das PDFs, quais são as grandes colaborações, né? Qual é que é a técnica que eles utilizam para descrever essas PDFs. Depois a gente vai analisar como é que elas são utilizadas para cálculos de alguns processos, né? O teorema de fatorização que é geralmente utilizado é o teorema de fatorização colinear, onde a gente consegue então separar as quantidades que têm a ver com o regime não perturbativo, né, que são não perturbativas, daquelas que são perturbativas. Obviamente tem uma escala de separação entre o regime perturbativo e não perturbativo, que é a escala de fatorização na QCD perturbativa. Então, na aula passada, na aula retrasada, né, nós já se debruçamos de como é que apareceram na literatura a questão das PDFs, né, originalmente proposto lá no modelo do Feynman, Pascal, Bjorken, lá nos anos 68, 69, né? Lá, originalmente, elas não tinham dependência na virtualidade, né? Posteriormente, no final dos anos 70 início dos 80, já para medidas de pequeno x de Bjorken, a gente viu a violação, né, do escalamento, ou seja, as PDFs naturalmente agora têm uma dependência em Q2, a dependência em Q2 é dada, né, obtida na QCD via solução das equações de Glap, né, para os diferentes partons, né, os quarks e os gluons, né. Lembrando que no modelo de parton com QCD a gente também tem os processos de emissão de gluons, formação de pares e assim por diante, né, e gluons no estado inicial também, né. Elas são consideradas como quantidades universais, né? Essas distribuições partônicas são universais, elas são independentes de processo, né? Então, independente do processo que está ocorrendo, as PDFs são quantidades universais e elas, né, caracterizam então a parte de longas distâncias nos átomos, né? Claro que a gente pode calcular elas ou obter elas, né, em uma determinada ordem, né, na série perturbativa, se a gente está utilizando deglapping, leading order, next leading order e assim por diante, mas a princípio a evolução é dada em termos das soluções da equação deglapp em qualquer ordem, né? Seja ordem mais baixa ou ordens maiores. As PDFs são sempre, né, ponto de partida para fazer a fenomenologia de processos duros, né, em qualquer um desses colisores atuais ou do passado, como o Tevatron, o RIC e o LHC. Né? Aqui está tipicamente um processo de fatorização, né, colinear na QCD, que é o espalhamento profundamente inelástico, né, onde a escaladura do problema é a virtualidade do fóton. Né. No contexto do teorema de fatorização colinear, a função de estrutura do próton, por exemplo, a F2 lepton-próton, né, como função de x e de Q2, ela pode ser escrita de maneira fatorizada, onde a gente tem as PDFs dos quarks e gluons que vão fazer parte do processo com a interação com o fóton, né, que é o cara que tem a resolução, e uma segunda parte que tem a ver com o cálculo de subprocesso, né, ou seja, qual é que é o tipo de espalhamento elástico que o fóton vai ter
com os quarks e com os gluons, né? Obviamente, com os gluons, o fóton não acopla diretamente aos gluons, porque eles não têm carga, né? Então, necessariamente, a gente vai ter que ter um processo intermediário aí para o fóton interagir com pares QQ associados a esse gluon, né? Então, basicamente, o que já está mostrado aqui é a fatorização da parte não perturbativa, que tem a ver com as PDFs, que são universais, e um termo, né, ou termos perturbativos, que são basicamente as seções de choque de subprocesso ou funções, né, funções perturbativas, né, associada ao subprocesso. Então, aqui eu tenho o espalhamento do fóton com um determinado parton, né, que porta a fração de momento y do próton pi. Ele está sendo provado numa escala, né, Mi2. Né? Essa escala Mi2, então, separa, né, tudo que é não perturbativo do perturbativo. Isso é só um exemplo de como é que eu escrevi um observável com F2, F2, em termos de uma fatorização na parte não perturbativa e perturbativa. As PDFs têm a ver com a parte perturbativa. Em geral, a gente chama isso de convolução, né? Porque esse produto da PDF com o setor, com a função de estrutura perturbativa ou a seção de choque de subprocesso, ela está integrada, né? Integrada sobre todo o Y aqui no caso. Né? E as PDFs, a gente mostrou na aula passada, né, elas são soluções, né, das equações de evolução de Glap, né, que são equações íntegro-diferenciais. No esquerdo aqui a gente tem a, a derivada da PDF na escala Mi2, né, que a gente está interessado. Do lado direito a gente tem uma integral, né, na variável y, né, de x até 1, onde x é o x de Bjorken até 1, onde a gente tem a PDF em questão multiplicada pela função de desdobramento PJ associado ao processo que a gente está analisando, certo? Obviamente, para resolver essa equação íntegro diferencial, né, ela é de primeira ordem, né? Necessariamente a gente vai ter que dar a condição inicial para a PDF, ou seja, para resolver numericamente tentativas analíticas de solução da DGLAP via solução analítica ou numérica, né? Necessariamente a gente vai ter que designar qual é que é a forma, né, inicial da PDF num determinado x, né, ou para qualquer x, numa escala de evolução inicial que a gente chama de μ0 quadrado. Então, μ0 quadrado basicamente é a escala inicial, né, da evolução em Q2 nas equações de Glap, certo? Em geral, esse μ0 é escolhido de maneira que ele já esteja no regime perturbativo, por exemplo, acima ou da ordem de um GeV, certo? Na verdade, ele só tem que ser um pouco maior que o lambda QCD, né? Certo? Mas, a princípio, as PDFs elas podem ser determinadas de primeiros princípios via LETS e QCD, né? Mas isso é mais complicado. Mas o que, no final das contas, do ponto de vista prático, elas são extraídas, né? Extraídas dos dados experimentais, né? Então, o que os experimentos fazem é extrair, né, as PDFs dos diferentes quarks e também dos gluons, utilizando, então, a evolução de GLAP para Q2, definir a forma funcional da PDF numa escala inicial, né, e ajustar parâmetros, né, dessa função dada na escala inicial. Basicamente, é obtida por extração via uso de dados e ajustes globais, né? São ajustes globais. Bom, qual é que é a forma típica de como é que elas são determinadas do ponto de vista prático, né? Primeiro tem que escolher um esquema de fatorização. Não vou discutir isso os guris tinham que ter discutido antes, né? A gente tem, quando a gente for construir o alfa S, né, da QCD, a gente vai ter que, né, escolher um esquema específico, né? Aqui pode ser o MS barra, e tem outros esquemas de fatorização, né? Numa certa ordem da teoria de perturbação, pode ser em ordem dominante, next leading order, next leading order. Então, basicamente, eu vou ter que escolher primeiro duas coisas antes de ajustar as PDFs, o esquema de fatorização e a ordem perturbativa que eu vou querer calcular. E, claro, uma escala inicial que é zero, onde a evolução perturbativa via DGLAP, solução da DGLAP,
vai ser utilizada. Em geral, a escolha, como eu estava comentando, da escala inicial é da ordem de 1 ou 2 GeV². A maior parte das parametrizações usam essa escala aqui de 1 a 2 para começar a evolução, né? Qual é que é a condição inicial, então, que é imposta para cada um dos sabores de quarks e também gluons, né? Claro, essa não é uma maneira única, tem várias maneiras de parametrizar na escala inicial, que é zero, uma determinada PDF, né? Mas basicamente no passado era assim que era feito e até hoje é utilizado algo similar com isso, né? Então o que o pessoal faz é, os grupos, né? Parametrizam então a distribuição de quarks e gluons, um determinado sabor, né? Nessa escala inicial que é zero, por exemplo, desta forma aqui, né? Então aqui eu tenho a PDF de um quark, por exemplo, de sabor I, dado x de Bjorken e a escala inicial que é zero, certo? A forma é a mais genérica possível, né? Então aqui, claro, eu vou ter a normalização da PDF associada àquele quark, que é a constante AI, né? E a dependência em x, né, basicamente tem... Ela é inspirada, na verdade, na teoria de Red, tá? Os comportamentos em x grande e x pequeno, eles têm esta forma power-like para x pequeno e 1 menos x numa determinada potência, inspirada na fenologia de Red dos anos 70. Tá? Não é à toa que é parametrizado dessa forma, né? E, claro, vocês conseguem ver que nessa parametrização você tem um conjunto de parâmetros. Por exemplo, nessa minha parametrização inicial aqui, para um determinado sabor de quark, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros, por exemplo, né? Para um sabor de quark. Eu vou fazer isso, fazem isso para todos os sabores, né? Tanto de quarks quanto antiquarks e gluons, basicamente utilizando parametrizações desta forma. Vocês conseguem entender que, como a gente tem 6 sabores de quarks, mais 6 sabores de antiquarks e mais os gluons, o número de parâmetros é relativamente grande, né? Só para ter ordem de grandeza. Isso aqui a gente está com 5, isso tem que multiplicar 5 por exemplo, por 10, né? Ou 12 por aí, né? Então, a gente vai estar rodando com um conjunto muito grande de parâmetros livres. Não todos eles são livres, né? Principalmente a questão da normalização, né? Lembrando que as PDFs, a gente tem regras de soma, várias regras de soma, em que as PDFs têm que obedecer, né? Então, a parametrização mais as regras de soma fazem uma certa diminuição no número total de parâmetros que tem que ser ajustados, mas em geral é um número relativamente grande, 10, 12, 15, né? Depois que a gente já aplicou também as regras de soma, certo? Ou seja, alguns desses parâmetros aqui não são exatamente livres, eles são vinculados pelas regras de soma. A gente só revisou algumas nas aulas passadas e retrasadas, mas a gente pode ver. Bom, dadas essas parametrizações iniciais, né, onde a gente tem vários parâmetros de ajuste, certo? Se resolve, então, a equação de Glap, em geral, numericamente, né, para se obter esta PDF, né, em qualquer x e numa escala q maior que a escala inicial, que é zero, certo? Eu tenho, então, códigos de evolução de Glap, dada essas condições iniciais, e aí, esses parâmetros, né, da parametrização inicial, em escala inicial, são obtidos por o que a gente chama de ajuste global, né? Eles fazem ajuste, né, de mínimos quadrados, ou algum processo aí de minimização, né, para obter quem são esses parâmetros. Então, o procedimento para obtenção de determinação das PDFs é isso, né? Fazemos modelos sobre as PDFs na escala inicial, construímos a evolução em Q2 via solução de Glap e se ajusta, então, os parâmetros livres, né, que pode ser dezenas de parâmetros, aos dados experimentais. Aí os dados experimentais podem incluir dados de colisores ou não. Aí cada grupo vai conseguir os parâmetros de maneiras diferentes, com dados diferentes e assim por diante, certo? Obviamente, determinados os parâmetros, né? Determinados os parâmetros, isso tem que ser entregue para a comunidade de uma maneira mais amigável, né? Então, ao invés de
de informar todo mundo, todo o código, o Minuit, toda essa tralha. Em geral, o que as colaborações fazem é tentar construir soluções aproximadas ou exatas, né, de maneira que a comunidade possa usar rapidamente o resultado daquele ajuste global, certo? Então, as maneiras mais triviais que tem na literatura, na nossa área, de como utilizar, né, como é que são utilizadas ou disponibilizadas as PDFs, já há alguns anos, há mais de uma década, é na forma de grids de interpolação. Então, a colaboração não te dá o fit completo ou a evolução de GLAP completo, eles constroem grids, né, que são os resultados da evolução em Q2, né, e a partir desses grids, há códigos, então, de interpolação dos pontos desse grid, e assim a pessoa da comunidade pode utilizar o resultado do ajuste global de maneira mais rápida, né? Sem ter que instalar todo o pacote de evolução de GLAP e assim por diante. No passado, anos 90 por aí, como a solução da DGLAP ia apenas em leading order, né, lá no passado, há 20 anos atrás, em leading order, alguma das PDFs ou alguma das conjuntos de PDFs podem ter resultado analítico, né? A gente pode aproximar com resultados analíticos dentro de uma região limitada em X e Q2, né? Então, muito lá no passado, as colaborações, então, publicavam, né, códigos, onde nesses códigos das PDFs, basicamente o que era, se era calculado para a comunidade era polinomiais, né? Então pegava o resultado final, fitava isso em polinomiais, ou seja, analítico, né, forma analítica, e era disponibilizado para a comunidade, né? Por exemplo, a distribuição GRV, a MRST lá no início dos anos 90, todas eram disponibilizadas num código analítico que podia ser utilizado pelas pessoas. Agora, nos últimos 15 anos, são grids de interpolação. Então, basicamente, eles vão disponibilizar código C++, Fortran, matemática, em que esses grids de interpolação são disponibilizados e a gente pode usar, então, para cálculo de processos, né? Lembrando que as PDFs são universais, então eu posso usar para todos os processos em QCD perturbativo. Né? Eu vou mostrar... mais recentemente, né, cada colaboração individualmente, né, tinha sites ou lugares onde você poderia pegar, né, essas parametrizações ou esses grids de interpolação. Já é mais natural na área agora, já faz a última década, né, ter grandes repositórios onde todos os grupos depositam lá os resultados dos ajustes globais, né? Um lugar que isso é feito é o código, né, do LHA-PDF, onde lá nesse código você tem quase todas as parametrizações mais recentes, né, num único lugar. Então, se você instala esse código, né, esse pacote, você tem acesso a quase todas as parametrizações existentes na literatura mais recentemente, sem precisar, né, recorrer site a site, autor a autor, a parametrização. Né? Os códigos que o pessoal das colaborações disponibilizaram, aqui eu vou mostrar dois exemplos, os exemplos do passado e os mais atuais, né? Só como um exemplo do passado, né? Por exemplo, eu estou mostrando aqui o código da colaboração CETEC, né? Ela existe ainda, essa colaboração. A colaboração CETEC, aqui eu estou o código em Fortran, mostrando o código em Fortran deles, né? No final dos anos 90, tá? Então, é um código basicamente em Fortran, onde o usuário utilizaria esse Fortran na forma de uma função. Tá? Então, aqui na função ctq5pdf, você entrava o x de Bjork e o q, a escala de interesse. Lembrando que o q não necessariamente tem que ser a virtualidade do fóton, né? A escala dura do problema, né? E o código te disponibilizava, já era uma grid em 99, te disponibilizava uma string, né? Que chama de eParton,
onde nessa string, cada elemento dessa string correspondia a uma PDF, né, de Quark, de Gloom, nessa escala e nesse x que você colocou aqui. Você podia chamar essa função nos teus códigos e utilizar, né? Então, o IPython aqui tem pelo menos 10 índices, né, onde a gente está mapeando Quark B, C, S, D, U, G e os respectivos antiquarks. Então, esse IPython é um string que vai de -5 até 5, né, nos inteiros. E aí você podia utilizar isso para fazer cálculos, né? Já nesse momento eles já diziam qual é que era a ordem perturbativa que eles iam utilizar. Eu acho que nesse caso aqui já era Next Leading Order, né? E todos os detalhes, né, do ajuste que eles fizeram, em geral, está no cabeçalho, todo o procedimento. Isso é como era no passado, né? Fortran em geral. Aqui um exemplo mais recente, que é uma colaboração bem famosa, que é a NNPDF, né? A NNPDF ela usa redes neurais para determinar, né, para extrair as PDFs. Então, o NN aqui é Neural Network, né? Eles usam redes neurais, mas depois de utilizar a rede neural para extrair as PDFs, eles disponibilizam, em geral, agora, mais recentemente, quase todos os códigos são em C++. Tá? Aqui eu estou na esquerda, estou mostrando um exemplo, né, do código C++, disponibilizado pela colaboração NNPDF para utilizar, né, os grids deles. Né? Então, por exemplo, aqui o usuário em C++ vai entrar um x de Bjork, vai entrar a escala Q do problema e ele vai disponibilizar para essa escala, para esse x que você entrou, a PDF, né, advinda do grid deles aí em C++. No caso da NNPDF, além do código em C++, eles permitem interface com linguagens mais antigas, por exemplo, Fortran, né? Fortran. Então, a NNPDF tem interfaces que podem ser utilizadas no Fortran, mas originalmente em C++ a disponibilização da PDF desta daí. Né? Aqui é só mostrando o site do LHA-PDF, né? Basicamente é um banco de dados, né, onde estão quase todas as parametrizações de PDFs existentes, os grupos, né? Você pode instalar esse pacote e lá já vai estar automaticamente quase todos as PDFs de interesse. Né? Você pode entrar lá, instalar, tem a lista, né? Vocês conseguem ver aqui, tem a lista, né, das PDFs que estão sendo utilizadas. Em geral, eles atualizam de tempos em tempos as parametrizações, mas é a maneira mais prática de utilizar a PDF é instalar esse pacote LHA-PDF. Aí não tem que ficar colocando usuário a usuário. Né? Aqui é só um exemplo do resultado, né, do ajuste global. Por exemplo, aqui eu estou falando sobre a NNPDF. Né? Aqui a ordem que foram ajustados os dados experimentais em ordem perturbativa next to next leading order, é NNLO. Aqui na escala é um exemplo onde tem várias PDFs, né, de Quarks e o Gloom, numa escala que é da ordem de 10 GeV ao quadrado, certo? Não é uma escala de Q2 muito grande, de momento muito grande. Né? Basicamente, a gente consegue ver aqui que as distribuições de valência, né, tanto U quanto D no próton, elas dominam apenas, né, são dominantes apenas em X da ordem de 0,1, depois elas já não desempenham nenhum papel mais, né? E depois, claro, as distribuições de quarks de mar, S, C, U barra, D barra, e assim por diante, são das dominantes, né? São as dominantes no regime de pequeno x. Então, basicamente, o que a gente consegue entender daqui é que no regime de pequeno x, a dominância é basicamente das PDFs ou dos quarks de valência e dos glooms, né? A gloom, que está em vermelho, ela está dividida por 10, ou seja, ela é a distribuição dominante, ele é o parton dominante já para x da ordem de 10 na menos 2 ou um pouquinho maior. Tá? 0,5, eu acho que
0,55, 0,6, até um pouquinho menos, o GLUM já é o parton dominante. Então, basicamente, muito pequeno X. Os processos que a CD vão ser basicamente iniciados por GLUMs, a menos que isso seja proibido, né? Mas o parton dominante é GLUM e quarks de valência. Aqui se aumenta a escala, aqui então vai para 10.000, né? 10.000 GeV quadrado na escala, e a gente vê o comportamento das PDFs enquanto a escala vai mudando, né? Elas se tornam cada vez mais steeper, né? Quando o Q2 ou a escala dura do problema vai aumentando. De novo, dá para ver claramente que GLUM é o parton dominante seguido dos quarks de Mar, né? Inclusive aqui tem a contribuição dos quarks pesados também. Então, o Charm e o Bottom já estão incluídos nessas parametrizações mais novas, né? Como eu estava falando para vocês, a indústria de geração de PDFs ela existe pelo menos há mais de 20 anos, né? Alguns dos grupos já desapareceram, né? Outros foram mudando de nome, né? Foram incorporando outras técnicas e mudando de nome. Mas existe um número razoavelmente grande de grupos que fazem ajustes globais e determinações das PDFs. Eu vou só dar uma ideia qual é que é a diferença básica entre um grupo e outro, né? Basicamente, resumindo, os grupos mais atuais são esses aqui, né? O MSHT, o CT18. O CT é a antiga CETEC, né? Olha, eles chamam de CT. MSHT são os autores, né? Martin, Stirling e outros. O Hera, enquanto ele estava em funcionamento, ele tinha códigos próprios, né, de ajuste global, usando os próprios dados de F2, FL do Hera, né? Ainda existe Hera PDF. Como eu estava falando, a rede neural, né, Neural Network PDF, XFitter, né, que nasceu no Hera, a BMP, assim, uma série de até uma dezena de colaborações, né, que extraem, né, PDFs a partir dos ajustes globais, como eu comentei com vocês, né? Elas concordam na maior parte do tempo, as diferenças entre elas, basicamente, eu estou enumerando aqui, né? O primeiro, claro, é a escolha do conjunto de dados que vai ser utilizado para o ajuste global, né? Incluindo até os cortes e as correções, cortes cinemáticos, né? Ou seja, dado um conjunto de dados, em que janela cinemática esse conjunto de dados vai ser utilizado e as correções que vão ser feitas, né, sobre a base de dados. Então, a primeira diferença é conjunto de dados que está sendo utilizado para o ajuste global. Depois, uma segunda diferença é como é que é feito o tratamento de erro dos dados, né? Cada uma colaboração delas trabalha um pouco diferente no tratamento dos erros dos dados. Também alguns grupos têm um estudo mais refinado, mais apurado, né? Mais correto, né? Mais sofisticado, quer dizer, no tratamento dos quarks pesados, né? Tem esquemas de como introduzir quarks pesados nesses ajustes globais, né? Por exemplo, o Charm e o Bottom, isso é uma diferença também que aparece. Obviamente, a ordem da teoria de perturbação vai ser utilizada, alguma dessas parametrizações vão a ordens muito altas, né? NNO, né? Mas quase todas elas começam, pelo menos, em NLO. Mas algumas delas individualmente, dependendo do processo, né? Consegue ir a ordens mais altas em teoria de perturbação. Outra diferença entre elas é uma pequena diferença, né, da escolha da escala inicial de partida, né, onde a PDF nessa escala vai ser parametrizada, né, da forma que eu mostrei, ou seja, a escolha da escala inicial, que é zero. E, obviamente, a questão das parametrizações em si, né, que tem a ver com hipóteses teóricas, o uso ou não uso de hipóteses teóricas para construir a parametrização das PDFs em escala inicial. Alguma das hipóteses teóricas é se vai ter simetria dos sabores de quarks ou não, isso é uma coisa. O comportamento das PDFs nos limites onde x é pequeno e grande, certo? Em geral, as PDFs mais atuais, né, na questão das parametrizações em escala inicial, eles tentam construir da maneira mais genérica possível, né, a forma funcional da, da cara da PDF, né, na escala inicial, tá? Tem toda uma técnica de como construir
formas cada vez mais genéricas possíveis ou seja, para não ser dependente de modelo. Essa é que é a ideia, né? Nos últimos anos, tenta-se construir as parametrizações iniciais, em escala inicial, de maneira mais model independent possível. Tipos de dados que esses caras utilizam, bom, é um conjunto que vai desde os dados de Hera, né, em espalhamento profundamente inelástico, funções de estrutura, né, processo Drell-Yan, os jatos, produção de W, Z e outros. Aí cada colaboração dessas vai utilizar um conjunto típico de dados que envolve função de estrutura e processos em colisores hadrônicos, né? Colisores hadrônicos, tanto no LHC, no RIC, no Tevatron. Aqui é só um exemplo típico, né, de qual é que são os conjuntos de dados de alguma dessas colaborações que eu comentei, né? Isso aqui é um upgrade de 2021, eu consegui algo um pouquinho mais atualizado, né? Por exemplo, aqui está se comparando, né, os conjuntos de dados que são utilizados, por exemplo, pela colaboração NN-PDF, a Neural Network, a parametrização MSHT, né, a CT, que é a antiga CTEC, né, e a BMP, certo? E os conjuntos de dados que essas diferentes parametrizações utilizam para o ajuste global, né? Então, quase todas elas, né, todas elas usam os experimentos muito antigos, né, de alvo fixo, de espalhamento profundamente inelástico, é dos anos 70, né? Funções de estrutura com alvo fixos dos anos 70, os dados, claro, de Hera, né, os de baixa e alta precisão, os dados de alvo fixo de Drell-Yan, a produção de leptons, né, em colisores, né? Os dados do Tevatron para a produção de WZ. Alguns deles usam as seções de choque de produção de jatos, né? Tanto no Tevatron quanto no LHC. Aqui a BMP não inclui, mas as outras todas incluem. Os dados de produção de bósons, né? Z e W, e até gama, né? Até fótons, né? No LHC e as medidas de quark-top no LHC. Quase todas essas, né, utilizam já dados do LHC nos ajustes globais. Alguns dos observáveis são esses aqui, né? Jatos, bósons vetoriais e quarks pesados, por exemplo, o TOP. E todos os experimentos antigos que envolvem PDFs, né? Aqui também tem uma comparação de como é que é o tratamento estatístico, né, do conjunto de dados, né? Alguns usam o método Monte Carlo, usam esse ano, o tipo de parametrização, como eu estava comentando, né, em escala inicial, por exemplo, a NN-PDF, ela parametriza, né, usando redes neurais, a forma inicial das PDFs, né? Já as outras basicamente usam polinômios, né? Por exemplo, polinomiais de Chebyshev, Bernstein, polinomiais e assim por diante, né? Como é que cada uma delas trata a introdução dos quarks pesados, né? Ou seja, basicamente eles utilizam... Na literatura tem pelo menos 2 ou 3 esquemas de introdução de quarks pesados nos ajustes globais, né? Então aqui está só mostrando os esquemas que cada uma delas utiliza na introdução dos quarks pesados, né? O método ACOT, o FOU, NLL e assim por diante. E, claro, as ordens perturbativas, né? Todas elas já chegam padronizadas em NNLO, né? Todas têm NNLO e NNLO, certo? Basicamente só para entender as diferenças entre as mais recentes, né? Já faz 10 anos que eles não disponibilizam só a PDF, mas a propagação de erros também, né? Então, muitos desses grupos que eu comentei ali produzem PDFs com propagação de erro, né? Tipicamente, eles fazem cópias, né? Cópias das PDFs centrais, em geral são 20 ou 40 subconjuntos, né? Onde eles variam um sigma, né? Os valores, em um sigma, os valores centrais dos parâmetros que foram ajustados no ajuste global, certo? Então, basicamente, essas incertezas, elas refletem, incerteza dos conjuntos de dados, né? Ou seja, quais são as incertezas típicas, né? Estatísticas e sistemáticas dos dados experimentais, mas também
eles também propagam um erro sistemático na forma de como é que é modelada, né? Ou seja, a incerteza teórica na modelagem das PDFs na escala inicial, certo? E como é que é instrumentalizado o processo de ajuste. Então, quase todas as PDFs atualmente têm propagação de incerteza, que é o tratamento, então, das incertezas intrínsecas dos dados e também a incerteza associada à modelagem teórica. Tá? Então, vocês, quando abrirem os códigos, além do ajuste global central, né, os parâmetros centrais, você tem ainda cópias onde eles estão analisando as incertezas, a propagação das incertezas, né, nos parâmetros. Como eu estava comentando, as PDFs são consideradas universais, independentes de processo, né? Elas estão associadas à região ou o regime não perturbativo da QCD, então a gente não consegue obter elas de primeiros princípios. O máximo que a gente consegue fazer é evoluir elas perturbativamente via as equações de evolução de Glap. Essa sim é perturbativa, né? E essas PDFs então são utilizadas para fazer predição de processos, né? Por exemplo, em colisões hadron-hadron, né? Em uma determinada ordem de teoria de perturbação. Basicamente, a utilização é via teoremas de fatorização em QCD perturbativa, por exemplo, o teorema de fatorização colinear, que é o usual, né? Elas são só aplicáveis, esses processos que a gente vai analisar para a aplicação das PDFs são chamados processos duros, né, na QCD. O que a gente chama de processo duro ou hard é basicamente que a escala de momento do problema, que eu chamo genericamente aqui de Q, é muito maior que o lambda QCD, né? Então, toda vez que eu tenho a escala típica de momento do meu processo de espalhamento, né, nesses colisores muito maior que lambda QCD, a gente está falando de processos duros ou hards. Exemplos, né, de processos duros. Por exemplo, eu produzo partículas com alto momento transversal, onde eu posso associar a escala típica dura ao momento transversal alto dessas partículas que estão sendo produzidas. Isso pode ser momento transversal de lepton, momento transversal de um quark pesado, de um jato e assim por diante. Quando a gente está analisando quarks pesados, a própria massa, né? A massa dos quarks pesados já é muito maior que o lambda QCD. Então, em geral, já nos processos que envolvem heavy quarks, a própria massa já garante uma escala dura para o problema, que é a massa do quark Scheimer, do quark bottom, né? E mais os momentos transversais deles, né? A gente calcula processos em QCD perturbativo utilizando, então, fatorização colinear em QCD. Basicamente, a colinear tem a ver com... Esse é o modelo de Parton original, né? Se assume, então, que os partons são colineares com os prótons, né, do feixe que vão se espalhar, certo? Na fatorização colinear em QCD, isso é um teorema, né? Isso é o Sterman e outros provaram isso nos anos 80, né? Que a gente pode fatorizar a parte perturbativa e a parte não perturbativa sistematicamente, né? Então, na fatorização colinear em QCD, o cálculo da seção de choque de um determinado processo, né? Ela vai ser separada, então, na parte dura, né? Que envolve, então, os elementos de matriz perturbativa, que eu consigo calcular via diagramas de Feynman, né? Para o subprocesso, ou seja, a interação entre quarks, né? Ou do fóton com quarks e gluons, né? E uma parte soft ou mole, que a gente chama, que tem a ver com tudo que é de origem não perturbativa, que são o que a gente já comentou, que são as PDFs, né, as densidades partônicas, mas também as funções de fragmentação. Tá? Em geral, a gente vai ter processos onde a gente vai ter espalhamento entre quarks, né? Vai ter quarks no estado final, mas quarks não existem livres na natureza, eles vão ter que se recombinar aí e formar hadrons, né? Essa descrição, né, da transição de quarks para hadrons, né, são parametrizados, né, pelas funções, as chamadas funções de fragmentação. Então, tipicamente, uma seção de choque diferencial da produção de uma determinada partícula no estado final, né? Por exemplo, um determinado hadron no estado final, num espalhamento próton-próton. Por exemplo, aqui eu tenho a seção de choque diferencial da produção de um hadron H no espalhamento próton-próton, em termos da rapidez desse hadron produzido e do momento transversal desse hadron
produzido, certo? Isso, na fatorização colinear, a seção de choque é construída na teoria como uma convolução, né, das densidades partônicas, ou seja, as PDFs, dos quarks e gluons em cada um dos hadrons, né, no hadron A, no próton A e no próton B, provados na escala dura do problema, né? Isso é convoluído, então, com a seção de choque de subprocesso, quark-quark, ou parton-parton, indo em parton-parton. Claro, aqui estou assumindo que é um processo 2 em 2, né? Então, o hadron que vai ser produzido, ele é resultante do espalhamento elástico entre dois partons, AB, que advém lá dos prótons, né? E produzem outros dois quarks, C e D, né? Um desses quarks aqui, por exemplo, se fragmenta em hadrons, né? Isso é modelado pelas funções de fragmentação, que é a transição, por exemplo, do quark de sabor C num hadron, né? Que é parametrizado a partir da função de fragmentação, certo? A convolução quer dizer integrações sobre os x, né? O x de Bjorken para os partons no próton 1, o próton A, e os partons no próton B, certo? E, obviamente, então a gente tem integrações nas frações de momento XA, XB e ZC, né? ZC. A parte perturbativa, claro, está aqui nos elementos de matriz, que a gente consegue calcular explicitamente usando o diagrama de Feynman na QCD, né? E o resto é não perturbativo, tanto as PDFs quanto as funções de fragmentação. Então, aqui eu estou colocando de maneira mais... ainda assim eu não falei do fator K, né? Se eu fizer o meu cálculo em ordem mais baixa, eu ainda posso simular, né, os efeitos de mais alta ordem, o fator chamado fator K, né, que é a questão da comparação entre a predição teórica e o dado experimental, dado uma ordem perturbativa do problema, né? Aqui, basicamente, eu estou repetindo, só mostrando que o processo é fatorizado no tempo, né? Começando com as PDFs nos hadrons, né? As PDFs dos quarks nos hadrons, o espalhamento hadron-hadron, o espalhamento parton-parton, né? que é descrito pelos elementos de matriz em QCD ou QD, né? E depois a produção de hadrons a partir desses partons que espalharam, que são modelados através das funções de fragmentação. É um processo onde, por exemplo, estou criando hadrons, né? Produzindo hadrons num espalhamento próton-próton. Focando na parte perturbativa, que é calculável em QCD perturbativa, a seção de choque do processo parton-parto indo em parton-parto, obviamente eu estou assumindo que o processo que vai gerar o quark no estado final, que vai hadronizar no hadron que eu estou interessado, advém de um processo de espalhamento 2 em 2, né? Então aqui eu estou só mostrando o tipo de processo que eu estou analisando. Por exemplo, um processo 2 em 2 na QCD, né, eu tenho o espalhamento do parton de quadrimomento P1 com um parton de quadrimomento P2. Aqui, por exemplo, a intermediação é feita via troca de gluons, né, trigluon, né, e a gente tem, então, tem o parton espalhado, né, os partons espalhados com um quadrimomento P3 e P4. Esse é o típico processo de cinemática 2 por 2, de maneira bem simples, a gente reescreve sempre a seção de choque de subprocesso, né, parton-parton e parton-parton, e em termos das variáveis de Mandelstam desse subprocesso, né, subprocesso parton-parton e parton-parton, né, eu estou só mostrando aqui as variáveis de Mandelstam S, T e U, né, escrita em termos dos quadrimomentos desses partons que estão interagindo no estado final e produzindo partons espalhados no estado final. Então, essas definições das variáveis de Mandelstam, né? STU para o sistema parton-parton. Né? Lembrando que a soma das variáveis de Mandelstam, né, STU, basicamente é igual à soma das massas das partículas que estão interagindo. Né? Lembrando que eu vou construir a seção de choque de subprocesso em termos das variáveis de Mandelstam, porque isso torna a minha seção de choque de processo invariante sob sistemas de referência, né? Ou seja, se eu uso invariantes de Lorentz, que são as variáveis de Mandelstam, né? A minha seção de choque de subprocesso fica independente do sistema de referência. Então, eu posso depois analisar isso no centro de massa, no laboratório, ou no sistema de referência que eu quiser, certo?
mas a seção de choque se processa sempre escrita de maneira mais invariante possível a partir das variáveis de Mendelssohn, né? Essas expressões para as variáveis de Mendelssohn ficam mais simplificadas, né? Ficam simplificadas se a gente está no regime de Partons, né, ultra-relativístico, né? Onde a energia deles é muito mais superior que suas energias de repouso. Então, as variáveis de Mendelssohn, em geral, para quarks, para Partons ultra-relativísticos, né? No caso do Bloom, ele é ultra-relativístico, mas nos quarks a gente tem as energias de repouso, né? Mas as energias cinéticas desses Partons são muito maiores que suas energias de repouso, né? Então, nesse caso particular, que a gente chama, eu digo sem massa, mas isso é entre aspas, né? Quer dizer, o regime ultra-relativístico desses Partons, né? As variáveis de Mendelssohn têm uma expressão mais simples, né? Em termos de produtos escalares dos quadrimomentos das partículas que estão espalhando, que são os Partons, né? Então, por exemplo, a no regime ultrarrelativístico, a variável de Mendelssohn S, né, que é a energia de centro de massa da colisão Parton-Parton, né, basicamente é o produto dos quadrimomentos do Parton 1 e do Parton 2, ou do Parton 3 e do Parton 4 espalhados. A mesma coisa para a variável de Mendelssohn T e U em termos dos quadrimomentos dos Partons iniciais e finais. Obviamente, a seção de choque do processo é escrita de maneira mais invariante possível, né, em termos das variáveis de Mendelssohn, né? Lorentz invariant, aí a gente pode escolher um determinado sistema de referência para descrever o processo. Em geral, é utilizado o sistema de centro de massa do sistema Parton-Parton, né, relativo à interação Parton-Parton, né? O centro de massa tem, claro, algumas características importantes, boas, né, do ponto de vista de simplificação da descrição do processo, que é, por exemplo, no centro de massa. A gente já sabe, isso em mecânica clássica também é, né? Em física clássica também é, né? Os módulos dos trimomentos das partículas que estão espalhando se mantêm do estado inicial para o estado final, e a gente pode utilizar esse fato para simplificar a descrição. Aqui eu estou enunciando quem é o ângulo polar no sistema de centro de massa Parton-Parton, o teta-estrela, né? Então, quando vocês verem na literatura estrelinha, em geral, isso é uma notação que o processo está sendo analisado no referencial de centro de massa, né, das partículas que estão espalhando. Então, aqui eu estou só mostrando como é que ficam as variáveis de Mendelssohn abertas, né, num referencial específico, que é o centro de massa, em termos, né, dos módulos dos trimomentos das partículas que espalham e do ângulo de espalhamento, por exemplo, da partícula 3, né, relativo ao eixo da colisão, o eixo Z, o teta-estrela. Estava comentando ali o processo 2x2 Parton-Parton, né, mas claro, esses Parton vêm dos prótons, né, então aqui eu estou mostrando como é que a gente entende a colisão próton, né, cada próton desses tem os seus quarks de valência, os quarks de Mare e Grooms, né? E esses partons, então, vão interagir num subprocesso, por exemplo, Parton-Parton e Parton-Parton. Depois, a hadronização desses partons no estado final em hadrons, que são descritos pelas funções de fragmentação. Certo? Lá no modelo de partons, a gente já introduziu essa notação, né? Os partons que vão interagir, né, tanto do próton da esquerda quanto da direita, né, portam uma fração x do momento do próton pi, né? Então aqui eu tenho no próton da esquerda aqui, vindo da esquerda, eu tenho um parton que vai fazer parte do espalhamento elástico parton-parton, ele porta uma fração de momento x1 do próton pi, aqui no próton da esquerda, o parton que vai participar da interação parton-parton porta uma fração x2 do momento do próton pi, né? Lembrando que cada próton desses tem uma energia que é a metade da energia de centimassa da colisão, né? Que é 1/2 raiz de S. Obviamente as variáveis de Mendelssohn, né, no processo próton-próton e parton-parton estão relacionadas, né? Isso é conservação de energia em momento, né? Ou seja, a gente sabe que a energia de centimassa da colisão Parton-Parton, que é o S-chapéu, né? Variável de Mendelssohn S para o sistema Parton-Parton, é escrito em termos da energia de centimassa da colisão próton-próton, que é a variável de Mendelssohn S, né? É o sistema PP.
e das frações de momento portadas pelos dois partons que estão interagindo, certo? Desta maneira, né? S chapéu, S, X1, X2, S. E também em termos das rapidezes, né, dos partons no estado final, que são escritas, né, em termos, a rapidez de antimassa é escrita em termos da rapidez das partículas no estado final, dos partons no estado final. No caso dos elementos de matriz em QCD, 2x2, isso é conhecido desde os anos 70, por aí, anos 80, em vários lugares, né? Você tem revisões da seção de choque de subprocesso em QCD perturbativa, né? Um deles, bem famoso, é esse Review Modern Physics, né? Que eu acho que é dos anos 90, acho que início dos anos 90, do Owens, né? Onde a gente consegue ver essa tabela, por exemplo, onde a gente tem a seção de choque de subprocesso. Isso, o que eu quero dizer, seção de choque de subprocesso, é essa seção de choque diferencial, né? De sigma dt chapéu, ou seja, a seção de choque de espalhamento Parton-Parton em termos da variável de Mandelstam do sistema Parton-Parton. Isso é π alfa S ao quadrado dividido pela energia centimassa do sistema Parton-Parton ao quadrado e vezes, né, a seção de choque diferencial em termos das variáveis de Mandelstam S, T e 1. Por exemplo, aqui nessa lista a gente tem espalhamento quark-quark em quark-quark, quark-antiquark em quark-antiquark, assim por diante, quark-antiquark produzindo par de glums, glum-glum produzindo par Q-barra, quark-glum produzindo quark-glum e glum-glum produzindo glum-glum. Todas essas seções de choque de subprocesso, né, 2 em 2 em QCD estão escritas em termos das variáveis de Mandelstam, que vocês podem utilizar no cálculo perturbativo de vocês. Aí vai depender do processo que está sendo analisado, né? Você vai poder utilizar algumas dessas seções de choque de subprocesso, certo? Um outro lugar onde você tem uma revisão bem grande dos subprocessos, né? Aqui só está os processos 2x2, mas você pode ter 2 em 1 também, né? Processo 2 em 1 também tem. Você pode ver, então, isso no Handbook of Perturbative QCD, né? Que é bem famoso, onde tem toda uma revisão dos teoremas de fatorização, as construções das variáveis cinemáticas e também tabelas onde você tem a seção de choque de subprocesso, escrita da maneira invariante, né, em termos das variáveis de Mandelstam do subprocesso Parton-Parton. Aqui é um exemplo prático de como é que é utilizado as PDFs e a seção de choque de subprocesso e funções de fragmentação para descrever dados medidos, né? Por exemplo, aqui nesse plot da esquerda, né, eu tenho a seção de choque invariante, seção de choque diferencial, né, da produção de jatos, né, hadrônicos, né, em termos do momento transversal do jato e da rapidez do jato, em unidades de picobar por GeV. Isso foi medido pela colaboração CMS no LHC, né, numa energia de 8 TeV em processos próton-próton, né. Aqui estão os dados experimentais em termos do momento transversal do jato. Isso é dado experimental da produção de jatos no LHC, a energia de 8 TeV próton-próton, né? Essas luminosidades integradas aí. Como é que é calculado esse processo do ponto de vista da teoria em QCD perturbativa, né? Vocês vejam bem que o momento transversal do jato é bem grande, né? Ele começa em 21 GeV e vai até 2000 GeVs, né? Tá claro aqui que o momento transversal do jato para esses dados é a escala dura do problema. Aqui, neste caso específico, a escala dura do problema pode ser considerada o momento transversal do jato. Então, a gente já tem uma escala dura. Se a gente tem uma escala dura no problema, a gente pode usar, então, os teoremas de fatorização, ou seja, PQCD, né? E calcular o processo de maneira via PQCD. Então, a seção de choque diferencial da produção de um jato, né, hadrônico, em PQCD perturbativa vai envolver, então, a convolução das PDFs, né, dos quark-quark, quark-glum, etc., que vão participar do processo. A seção de choque 2x2 diferencial, né, do processo Parton-Parton, né, espalhando, produzindo partos no estado final. E a fragmentação de um determinado Parton, por exemplo, o Parton C no estado final, para o hadron associado ao jato que a gente está
medindo no estado final. A gente consegue ver que essa conta aqui basicamente vai se comportar como o espectro em PT dos partons, né? Que estão participando do processo 2 a 2 no espalhamento parton-parton, né? As funções de fragmentação, eu não comentei, de onde é que elas são determinadas, né? É o mesmo processo que é feito com as PDFs, né? Você parametriza as funções de fragmentação numa escala inicial e elas evoluem também via equações de Glap. Só que os dados experimentais que são utilizados para os ajustes globais das funções de fragmentação são os dados E mais E menos, são dados antigos, né, de colisões E mais E menos, por exemplo, no LEP, certo? Então, os conjuntos de dados que são utilizados para parametrizar e ajustar as funções de fragmentação são distintas das PDFs. Mas esse é um processo que é calculável em QCD perturbativa, dado que a escaladura do problema é o próprio momento transversal do jato de átomos, né? Aqui um outro dado experimental, né? Comparações de seção de choque de produção de Z e W, né? Lembrando que os Z e W são bósons massivos, né? Da teoria fraca, né? A escala de ordem de grandeza deles é da ordem de 100, menos, né? É 80 e 85 GeV, mas é da ordem de centenas de GeVs, né? A massa, ou energia de repouso do WZ, a ordem de grandeza é 10 na 2 GeV. Então, nesses casos, na produção de W e Z, a gente tem uma escaladura já evidente no processo, que é a própria massa ou energia de repouso dos próprios bósons, né? Começando em 85, 80. Né? E aqui eu estou mostrando, né, os dados experimentais da produção de W e Z, né, W e Z, tanto o W+, como o W-, quanto a soma do W+, W-, e a produção de Z, em termos da energia ciente massa da colisão, né, aqui está sendo mostrado nesse gráfico duas energias ciente massa da colisão no LHC, que são dados do SMS, que é a bolinha vermelha preenchida e a vermelha não preenchida, né? E os dados mais baixa energia, né, que são os dados do Tevatron e do próprio CERN, né, lá nos anos 80. Os dados de alta energia estão aqui, né, são os dados do LHC, tanto em próton-próton e lá no passado também em próton-antipróton, né? Essas linhas que a gente está vendo em azul são as predições da teoria, né, em ordem NNLO, né, usando parametrizações para as PDFs que seguem essa parametrização MSTW08, que é muito antiga, mas ok. Mas a ordem é NNLO, calculável em QCD perturbativo, ou em teoria perturbativa, né? E a predição teórica comparado com os dados experimentais. Nessa ordem de teoria de perturbação, o valor da seção de choque integrada é super consistente com o valor teórico. Com isso, eu encerro essa aula um pouco mais light, mais expositiva, né? E eu queria ir para a segunda parte, que é a questão da definição da rapidez e do momento transversal, né? Que, vocês vejam bem, é sempre utilizada na descrição das seções de choque de produção nesses colisores hadrônicos, né? Então, eu vou ter que fazer alguma transição. Eu só pergunto nesse momento se vocês têm uma pergunta desta parte aqui, né? Acho que não, né? Então, vamos seguir então para a segunda parte. Um momentinho. A parte que está associada, então, trocar aqui a transparência. Muito bem, vamos abrir aqui. Ok. Então, nessa segunda parte, aí sim há uma aula mais explicativa, né? O que eu quero fazer aqui é definir, então, as variáveis rapidez, momento transversal, massa transversa, e como é que a gente escreve, então, a energia e momento das partículas em termos das suas rapidezes e dos seus momentos transversais, certo? Vamos lá.
Então, só para lembrar a escrita do quadrimomento de uma partícula, né, a componente zero basicamente é a energia, né, total relativística da partícula, e as componentes 1, 2, 3 do quadrimomento são as componentes 1, 2, 3 do trimomento, né? Lembrando que, em geral, a gente tem um eixo preferencial, que é o eixo de colisão, que é o eixo Z, né? Devido a isso, a gente pode, então, separar, né, a, a escrita do quadrimomento, né, em termos da energia, da componente Z do trimomento, sabendo que o eixo Z é um eixo preferencial, ele é o eixo da colisão, né, nos colisores, né, e o momento transversal. O momento transversal nada mais é que é um bivetor, né, que é dado pelas componentes cartesianas x e y do trimomento da partícula em questão. Então, eu posso escrever o quadrimomento da partícula em termos das componentes energia, momento transversal e componente z do trimomento, certo? Aqui eu consigo também calcular qual é que é o módulo do bivetor trimomento, né? Módulo do bivetor momento transversal, né? Basicamente, ele é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes cartesianas do trimomento, né? X e Y. Eu posso, então, escrever também o quadrado do trimomento completo em termos do quadrado do momento transversal e do quadrado do momento longitudinal da partícula. Então, aqui eu já estou introduzindo o que é o momento transversal. Basicamente, é um bivetor que inclui, então, as componentes cartesianas x e y do trimomento. Em geral, como a gente está comparando, né, sistemas de referências distintos na descrição do nosso processo, a gente pode usar, por exemplo, referencial de centro de massa ou sistema de laboratório. Esses dois sistemas estão relacionados por busts, né? Então é interessante a gente entender como é que funcionam, né, como é que se transformam a energia e a componente Z do momento sobre busts, né? A gente sabe como é que isso é feito, né? Basicamente, a gente tem a matriz aqui que faz essa transformação, né, de Lorentz, né? Então, basicamente, o que eu estou mostrando aqui é, por exemplo, no sistema de centro de massa, eu tenho a energia e a componente Z do momento da partícula sendo denotadas por E estrela, PZ estrela. Por exemplo, estrela tem a ver com o sistema de centro de massa, né? Sistema de referência de centro de massa. Ele pode ser comparado com a mesma energia e momento da partícula, componente Z, né? No referencial de laboratório, por exemplo, né? A relação entre eles é dada pela essa matriz de transformação, né? Que envolve o fator de Lorentz e a rapidez ou velocidade beta, né? Que é a razão de V sobre C. Basicamente, a transformação entre esses observáveis E e PZ no centro de massa e no lab são dados em termos do fator de Lorentz e de beta. Especificamente, se a gente está falando de projétil e alvo, né? Por exemplo, prótons que são projétil e alvo, né? Basicamente, eles não têm momento transversal, né? Só tem momento longitudinal, né? Certo? Os partons, que são colineares também, com eles também tem apenas momento longitudinal no estado inicial. Então, o PZ é o único momento, né? A única componente do trimomento não nula, no caso de alvo e projéteis em colisores e os respectivos partons que estão dentro deles. Né? Nesse caso aí, a gente então pode escrever a velocidade, né, da partícula, o beta, né, em termos da componente z do momento e da energia. Né? A gente sabe que o v, né, basicamente, a velocidade da partícula é a razão p sobre e multiplicada por c quadrado, onde gama aqui é o fator de Lorentz. Né? Se eu tentar escrever o fator de Lorentz em termos da energia e da componente z do momento dessas partículas, a gente consegue mostrar aqui rapidamente que o fator de Lorentz pode ser determinado então a partir da energia total relativística da partícula e da sua energia de repouso, né? Certo? Mas basicamente, abrindo explicitamente essa transformação, né, entre o centro de massa e o lab, por exemplo, né, a gente tem as relações entre a energia e o PZ no sistema que sofreu boost, comparado com a energia e o PZ no sistema que não original, né, antes de ser aplicado o boost. A relação entre essas variáveis são conhecidas, né? A partir, então, desses resultados de transformação, eu vou definir, então, o que é massa transversal e rapidez e vamos ver como é que elas se transformam sobre
boosts, né? Então, começando com a definição de massa transversal, né, que a gente chama de MT, né? Ela está relacionada, então, com a diferença, né, entre os quadrados da energia da partícula e o momento longitudinal, certo? Então, aqui eu estou definindo massa transversa ao quadrado. A definição de massa transversa ao quadrado, basicamente, é a diferença, né, entre a energia total relativística ao quadrado menos o quadrado da componente z do trimomento, né? A gente pode escrever a energia total relativística ao quadrado em termos do momento transversal. Então, estou lembrando que aqui eu já estou usando C igual a 1, tá? Já estou usando unidades naturais, né? Então, o E quadrado, basicamente, é a soma do trimomento ao quadrado mais a massa ao quadrado. Lembrando que o trimomento ao quadrado pode ser escrito em termos do quadrado do momento transversal mais o quadrado do momento longitudinal, componente Z, né? Subtraído, claro, de Pz mais a massa. Basicamente, a gente consegue mostrar que a massa transversa ao quadrado é a soma do momento transversal ao quadrado mais a massa da partícula ao quadrado. Então, a massa transversa é basicamente a soma, massa transversa ao quadrado, né? É a soma do momento transversal ao quadrado mais a massa da partícula ao quadrado. Essa é a definição de massa transversal, né? Aí eu quero ver como é que se comporta essa quantidade de massa transversal sobre boosts, né? Eu quero, então, calcular quanto é que é a massa transversal ao quadrado resultante de um boost, né? Então, um m quadrado estrela, certo? Obviamente, ela vai ser escrita em termos da energia e do momento componente z, já sujeita a boosts, né? O E e o PZ sofreram boosts e eu sei qual é a relação deles com a energia e o momento não transformado, né? A gente pode mostrar aqui explicitamente, né? Escrevendo a energia e o PZ transformado em termos dos originais E PZ, né? Depois um certo calculito aqui a gente consegue mostrar que a massa transversal, né? Ela é invariante sobre boosts, né? Então é uma quantidade que eu consigo construir que é invariante sobre boosts, né? A massa transversal ao quadrado é uma quantidade que é invariante sobre boosts. É por isso que ela é importante do ponto de vista de descrição das partículas, né? É um invariante sobre boosts. Agora vamos definir a questão da rapidez, né? O que é a rapidez? A rapidez de uma determinada partícula também ela é escrita em termos da energia e da componente z do trimomento da partícula. Aqui está a definição de rapidez de uma partícula, né? A rapidez de uma partícula é definida como um meio logaritmo desta razão, né? O argumento do logaritmo é a razão entre a soma da energia do momento componente z dividido pela diferença da energia e componente z do momento. Essa é a definição, né, de rapidez, né, rapidity, para uma partícula que tem energia e momento pz. Tá? Eu posso mostrar que esse nome rapidez, né, no limite não relativístico, né, é justamente a velocidade da partícula. Então, eu vou mostrar agora que no limite não relativístico, a definição da rapidez y recai na rapidez mesmo da partícula, né? V sobre C, como é bem conhecido no caso não relativístico, né? Lembrando que beta, que é a velocidade da partícula, né? Aqui no caso em C igual a 1, né? Beta é escrita sempre então como a componente Z do trimomento dividido pela energia, né? Certo? Se eu substituir, então, né? Na verdade, fatorar a energia aqui na expressão que está dentro do logaritmo, né? Se eu fatorar E, né, eu vou ter explicitamente na expressão do logaritmo, como argumento do logaritmo, a razão Pz sobre E, que é justamente a velocidade da partícula escrita em termos do momento e da energia. Então, eu posso mostrar, a gente consegue mostrar rapidamente que a rapidez pode ser escrita como um meio logaritmo de uma função da velocidade da partícula, ou beta, né? 1 mais beta, 1 menos beta, né? Se a gente tomar o limite não relativístico, que é beta muito menor que 1, né? Ou seja, V sobre C muito menor que 1, ou seja, V muito menor que C, né? A gente pode, então, expandir, né, os logaritmos, né? Basicamente, aquela logaritmo da razão é um logaritmo da diferença, né, de log de 1 mais b, menos log de 1 menos beta, né? Perdão. Rapidez é um meio, logaritmo de 1 menos beta, 1 mais beta, menos logaritmo de 1 menos beta. Mas no limite não relativístico, onde beta é muito menor que 1, a gente pode expandir esses logs, né,
logaritmo de 1 menos x quando x é pequeno, né? A gente pode escrever em série de Taylor, né? Então, a gente abre explicitamente a série de Taylor em torno de beta igual a zero, né? O log de 1 mais beta, log de 1 menos beta. Eu estou escrevendo aqui explicitamente o resultado da expansão até a ordem 13 em beta. Jogamos essa aproximação na definição da rapidez, a gente vai obter então a rapidez no limite não relativístico, né? Aqui eu vou até a ordem 3 na expansão, que é suficiente, né? E a gente vai ver que vai haver um cancelamento de vários termos aí, basicamente vai sobrar, basicamente na expansão até a terceira ordem, a gente vai ter como resultado da expansão dos logs 2 beta mais 2 beta ao cubo sobre 3, em ordem dominante em beta, basicamente a rapidez no limite não relativístico, né? É basicamente a velocidade da partícula, né? A razão V sobre C, né? A velocidade da partícula. Então, por isso que ela é chamada rapidez. Ela é rapidez porque no limite não relativístico, essa quantidade, né, y, é exatamente igual, ou tem como limite a velocidade da partícula no limite não relativístico, né? Mas, de qualquer maneira, se a partícula tem energia e momento, ela pode ter, então, podemos anunciar uma rapidez y associada a elas, né? A gente pode, então, ainda também relacionar a rapidez y com a pseudo-rapidez, a eta, né? A pseudo-rapidez não tem nada a ver com energia e momento, tem a ver com o ângulo de espalhamento das partículas no estado final, né? Então, aqui eu vou, só para lembrar, né? Eu tenho uma partícula que vai ser medida no estado final, o momento dela é P vetor, né? Relativo ao eixo Z, ela faz um ângulo θ, né? Com esse eixo Z, certo? Obviamente, a projeção do trimomento na direção Z vai nos dar o PZ, né? Então, só para entender qual é a decomposição do trimomento na direção Z. Esse ângulo θ é tal que cosseno de θ, né? É PZ sobre o módulo do trimomento da partícula, tá? Eu vou tentar reescrever, né? E mais ou menos PZ, que aparece na expressão da rapidez, né? Em termos desse ângulo de espalhamento θ da partícula. Então, eu posso escrever E mais ou menos PZ em termos do momento ao quadrado, né? Do trimomento ao quadrado, ou seja, E pode ser escrito como raiz de P2 mais M2, fatoro P, né? P é um módulo do trimomento da partícula, né? Faço esse procedimento de fatoração. Obviamente, aqui dentro da raiz quadrada eu tenho a razão massa da partícula pelo módulo do trimomento ao quadrado, né? Em geral, a gente está trabalhando no limite ultra-relativístico, então aqui eu vou focar no limite ultra-relativístico, onde a razão m sobre p, massa da partícula pelo seu módulo do trimomento, é muito menor que 1, né? Então a gente pode expandir em Taylor, né? Em série de Taylor, em séries, né? Essa raiz quadrada, onde o parâmetro de expansão é a razão da massa pelo módulo do trimomento. E a gente, quando faz essa expansão, mostra explicitamente que E mais PZ e E menos PZ é escrito em termos do módulo do trimomento, né, que é o P, da razão PZ sobre P e da razão M quadrado sobre P quadrado, que é pequeno assim, no regime não relativístico, no regime relativístico que a gente está analisando. Apareceu aqui na expressão do A mais E menos mais PZ e E menos PZ, a razão PZ sobre P, né? PZ sobre P é basicamente o cosseno do ângulo de espalhamento da partícula que eu estou analisando, né? PZ sobre P é cosseno de θ. Então, eu posso escrever E mais PZ e E menos PZ em termos do ângulo de espalhamento, na forma do cosseno de θ. E vou desconsiderar, claro, as razões m sobre p ao quadrado, que no limite ultrarrelativístico, que eu estou interessado aqui, isso aqui vai a zero rapidamente. Então, eu posso mostrar que no regime ultrarrelativístico das partículas, E mais PZ e E menos PZ é escrito em termos do módulo do trimomento da partícula, que é o P, e do seu ângulo de espalhamento na forma de 1 mais cosseno θ, 1 menos cosseno θ. A gente pode reescrever esse 1 mais ou menos cosseno θ em termos de funções trigonométricas ao quadrado, né? 1 mais cosseno θ é 2 cosseno quadrado de θ sobre 2, 1 menos cosseno θ é 2 seno quadrado de θ sobre 2, e aí eu posso reescrever esta razão, que é o E mais PZ, E menos PZ, que entra aqui na definição de rapidez, né?
Basicamente, a rapidez é tomar o logaritmo dessa razão E mais PZ, E menos PZ. Então, no limite ultrarrelativístico, a razão E mais PZ, E menos PZ, é escrita em termos do ângulo de espalhamento na forma da tangente de θ sobre 2 na potência menos 2 meios, né? Colocamos isso na definição, então, de rapidez, né? Onde a gente vai, então, reescrever a rapidez em termos do ângulo de espalhamento da partícula, que é o θ, né? A gente pode mostrar claramente que, nesse caso, a rapidez é escrita como menos logaritmo da tangente de θ sobre 2, onde t é o ângulo de espalhamento medido da partícula em questão que eu estou calculando a rapidez ou enunciando a rapidez. Mas, menos logaritmo de tangente do ângulo de espalhamento sobre 2 é a variável experimental, né? A pseudo-rapidez eta. Então, o que eu mostrei aqui explicitamente é que a rapidez da partícula no limite ultrarrelativístico é coincidente, é exatamente igual no limite ultrarrelativístico à pseudo-rapidez, que é construída a partir do ângulo de espalhamento. Lembrando que rapidez de partícula, basicamente a gente precisa saber a massa, a energia e o momento dela para definir a sua rapidez. No caso da pseudo-rapidez, necessariamente a gente precisa saber apenas o ângulo de espalhamento. Ou seja, a pseudo-rapidez só pode ser enunciada, né, associada a partículas medidas no estado final, onde eu medi o ângulo. Né? Mas eu estou só mostrando aqui no limite ultrarrelativístico essas duas variáveis, a rapidez e a pseudo-rapidez, são idênticas, né, no limite ultrarrelativístico ou no limite de massa nula das partículas. Né? O que agora eu vou fazer, para finalizar, é escrever a energia e o momento de uma partícula em termos da rapidez e do momento transversal, ou da massa transversal associada a ela. Tá? Então, a gente vai utilizar, então, a definição de rapidez de massa transversa ao quadrado, né? E escrever a energia e o momento, componente Z, em termos dessas duas quantidades, do Y e do MT, certo? Lembrando, aqui está a definição da rapidez em termos do E e do P, né? Então, basicamente, o Y pode ser escrito como logaritmo da razão da raiz quadrada de E mais PZ, E menos PZ. Se nós tomamos a exponencial de ambos os lados, a gente consegue mostrar que E na rapidez é justamente esta razão das raízes quadradas de E mais PZ, E menos PZ. A mesma coisa para E na menos Y, né? Ela também é escrita em termos de E e PZ. Se eu somar quanto é que é E na Y e E na menos Y, estou fazendo aqui a conta explícita, né? Definindo quem são essas quantidades em termos de E e PZ. Se eu fizer a conta até o final, eu consigo mostrar explicitamente, né, que E na Y mais E na menos Y, né, é justamente duas vezes a energia da partícula dividida pela raiz quadrada da massa transversal. Ou seja, a E na Y mais E na menos Y é duas vezes a energia da partícula dividida pela sua massa transversal. Eu posso fazer a mesma continha que eu fiz aqui para a soma das exponenciais na rapidez, também calculando a diferença. Se eu calcular qual é que é a diferença E na Y menos E na menos Y, da mesma maneira que eu fiz aqui na soma, né, a gente consegue mostrar rapidamente, tranquilo, né, trivial, que essa diferença, né, é duas vezes PZ, componente Z do trimomento, dividido pela massa transversal, certo? Lembrando que a soma das exponenciais, né, E na Y mais E na menos Y, é justamente associada ao cosseno hiperbólico, né? Isso aqui é duas vezes cosseno hiperbólico de Y, isso a gente mostrou que é 2E sobre MT, e a diferença das exponenciais é duas vezes o seno hiperbólico de Y, né? A gente mostra que isso é 2PZ sobre a massa transversal. E, claramente, a gente consegue, então, reescrever, né? Reescrever daqui, né? Escrever a energia e o momento da partícula, ou seja, as energias e os momentos das partículas, em termos das suas massas transversais e das suas rapidezes, né? Então, a energia de uma partícula é a massa transversal dela, cosseno hiperbólico da rapidez, e a sua componente Z do trimomento é massa transversal vezes seno hiperbólico da sua rapidez. Então, eu consigo, para qualquer partícula, escrever essas energias e componente Z de momento em termos da massa transversal e da sua rapidez. Só para encerrar, eu mostro aqui como se comporta, né? Se comporta
a rapidez sobre boosts, né? Então, se eu calcular, por exemplo, a variável rapidez sujeita a um boost, obviamente eu vou escrever a definição dela usando a energia e o momento sujeito a boosts, né, que é a variável estrela. A gente consegue mostrar explicitamente que a relação entre a rapidez obtida depois de um boost e a rapidez original antes do boost, basicamente elas são proporcionais a menos uma quantidade aditiva, né, que está associado com a velocidade da partícula, que é o beta. Ou seja, a rapidez se comporta de maneira aditiva aqui sobre boosts. Tá? Essa é uma propriedade importante da rapidez. A diferença de rapidez, né, do sistema com boost e sem boost é basicamente invariante de Lorentz. Né? A gente pode mostrar isso. Aqui eu só estou mostrando qual é, que é a relação entre a pseudo-rapidez e ângulos de espalhamento, né? Isso é mais a parte experimental, né? Quando a gente está falando de ângulo de espalhamento de 90 graus relativo ao eixo Z, né? Isso significa que a pseudo-rapidez correspondente é zero. Quando a gente vai diminuindo o ângulo de espalhamento, por exemplo, 45, esse 0,88. Quando a gente tem 10 graus, esse é 2,44. E no limite, né, do ângulo de espalhamento muito próximo do eixo Z, a gente tem rapidez muito forte, né, pseudo-rapidez muito forte, tendendo a infinito. Então aqui é só a relação de alguns ângulos de espalhamento e o valor correspondente da pseudo-rapidez, lembrando que basicamente a rapidez, no caso ultrarrelativístico, né, dado o ângulo de espalhamento. No sistema de centro de massa, nessa região do espaço de fase, onde a pseudo-rapidez ou a rapidez são próximos de zero, chamada rapidez, chamada a região de rapidez central ou mid-rapidez, rapidez média, né? Certo? E as regiões de rapidez muito grandes, né? Tanto a rapidez do projétil quanto do alvo, né? São as chamadas regiões de fragmentação. Então é só para entender um pouco a nomenclatura sobre rapidez central e regiões de fragmentação a partir das rapidezes do alvo e do projétil e da rapidez correspondente a ângulo de espalhamento 90 graus, no caso ultrarrelativístico. Então, eu encerro aqui a aula de hoje. Na aula que vem, então, a gente vai basicamente analisar alguns subprocessos, alguns processos incolisores, né? Começando com o processo Brownian e talvez algum processo de produção de quarks pesados, né? Em detalhe em QCD perturbativa usando os teoremas de fatorização, né? Mas para fazer isso precisava esse ponto intermediário para definir rapidez e momento transversal, ou massa transversal das partículas, porque, de maneira geral, quando a gente descreve os processos de espalhamento, né, que vão ser descritos por QCD perturbativa, a gente vai escrever os trimomentos, na verdade, os quadrimomentos, né, os quadrimomentos das partículas que vão se espalhar em termos das suas rapidezes e dos seus momentos transversais. Né? Então, eu encerro por aqui. Na aula que vem, então, a gente vai analisar um ou dois subprocessos específicos incolisores, um com certeza o Brownian e o outro quase certo os quarks pesados, e a gente vai mostrar como é que é calculado do ponto de vista prático. Isso na aula que vem, que é a última aula da nossa área 3. Certo, pessoal? Fico à disposição de vocês e disponibilizo o material assim que for possível lá no